A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a importação temporária e excepcional das vacinas Sputnik V da Rússia e Covaxin da Índia. Apesar da autorização para o uso dessas vacinas, há uma série de restrições que vão ter de ser cumpridas. A Anvisa diz que não recebeu os documentos pedidos aos fabricantes e, por isso, autorizou a importação, mas com inúmeras restrições. Por exemplo, algumas delas grávidas, pessoas com HIV não vão poder receber essas vacinas, que só poderão ser aplicadas em 1% das populações de cada estado, para que haja um monitoramento da evolução do estado de saúde da pessoa vacinada. Nós vamos conversar agora ao vivo para entender um pouco melhor essa autorização parcial dada pela Anvisa com o ex-presidente da agência, o farmacêutico Dirceu Barbano. Dirceu, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui com a CNN. Foi uma autorização para importação cheia de restrições. Era melhor não ter autorizado nada? A Anvisa age de maneira prudente e correta ao impor tantas restrições assim para a utilização, pelo menos por enquanto, da Sputnik V e da Covaxin? Oi, bom dia, Colombo, bom dia a todos. Colombo, olha, foi uma decisão necessária. No meu entendimento, o maior desafio que nós temos hoje é fazer com que o número de pessoas vacinadas no país se amplie. E na medida em que nós temos vacinas disponíveis e que num ambiente onde praticamente todas elas apresentam ainda algum grau de incerteza, a gente acabou de ver a dificuldade para poder vacinar as grávidas do país com as vacinas que já estão autorizadas. Então, claro, é difícil para a agência tomar esse tipo de decisão, porque ela precisa olhar para o quadro da pandemia, olhar para a disponibilidade de vacinas e entender que todas as vacinas que apresentam algum grau de certeza da sua efetividade podem ser usadas. E, nesse sentido, essa decisão foi tomada com restrições. Agora, o que eu acho que é importante para a população é saber que nenhuma dessas restrições impede o uso da vacina para aqueles grupos para os quais ela foi autorizada. São restrições que geram obrigações para quem está interessado em importar, no caso da Covaxin, o governo federal, no caso da vacina Sputnik V, os governos dos estados, para que eles ampliem a quantidade de informações disponíveis e possam tornar, ao longo do tempo, com a utilização da vacina, a sua utilização a mais conhecida possível, inclusive que pode permitir a ampliação para esses outros grupos que estão restritos hoje. Dirceu, na sexta-feira, quando saiu a notícia e essa aprovação da Anvisa, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade em conseguir entender exatamente como seria feita a utilização desses dois imunizantes aqui no Brasil com tantas restrições. E eu fiquei até com uma dúvida, aproveitar e agora fazê-la ao senhor. Essa importação controlada, nós já vivemos isso em algum momento? Já tivemos essa experiência de haver uma autorização mais cheia de restrições, cheias de regras e que deverão ser seguidas com a responsabilidade dos estados? Isso é conhecido do Brasil? Talvez com esse grau de restrição e de exigências e ainda de trabalhos a serem feitos, não. Mas nós já passamos por desafios que levaram o sistema de saúde brasileiro a oferecer tratamentos e produtos em momentos de crise, onde ainda havia informações a serem complementadas. O que nós chamamos do monitoramento ou ainda até de estudos de fase 4, Elisa, eles são comuns no mundo em situações onde você precisa que um produto chegue ao mercado e você ainda não tem todas as informações disponíveis sobre ele. E aí você tem, então, de estabelecer algumas restrições e complementar com um monitoramento que seja suficiente para gerar informações para a população. Eu tenho certeza que não foi fácil tomar essa decisão por parte da Anvisa, mas nós ainda vivemos uma situação nessa pandemia que nos leva a ter a certeza que essas vacinas, elas trarão benefício. E eu repito, eu acho que o importante é ver que se houvesse uma impossibilidade de uso dessas vacinas, e
se não houvesse evidências de que elas sejam úteis, a Anvisa não teria aprovado. Ela mudou a posição da decisão anterior para essa, justamente porque houve um esforço por parte do consórcio de governadores de um lado, provavelmente do Ministério da Saúde do outro, em dar novos elementos à Anvisa. Eu acredito que esses novos elementos, agregados a essas obrigações que estão sendo estabelecidas pelos termos de compromisso, permite que a parte mais importante, que é a população que vai receber essas vacinas, estejam seguras que elas estão recebendo uma vacina que pode e deve ser usada. E, de um outro lado, gera obrigações para os governos, para os técnicos, para os profissionais da área da saúde, em coletar informações, complementar essas informações e garantir daí que, num futuro próximo, nós tenhamos absoluta tranquilidade na quantidade, na qualidade das informações disponíveis sobre esses produtos. Agora, Dirceu, pelo que você viu da reunião de sexta-feira do pessoal da Anvisa, dos técnicos da Anvisa, dos diretores da agência, faltavam mesmo documentos que permitissem o uso mais abrangente dessas duas vacinas aqui no Brasil? Colombo, é muito frequente, a maior parte das agências, quando aprovam um produto, elas publicam um relatório de aprovação que mostram todos os dados que foram apresentados, como eles foram avaliados e as conclusões que as agências ao redor do mundo tiram de cada um desses dados. Nesses casos, há uma questão envolvendo as boas práticas de fabricação na fábrica da Covaxin e houve, sim, algum gap de informação, alguma necessidade de complementação de informações que uma parte já foi, no meu entendimento, atendida, porque senão a Anvisa não teria mudado a posição. Agora, sim, faltam informações. E certamente não são informações que não estão ainda disponíveis porque não há uma disponibilidade da autoridade indiana ou da autoridade russa em conceder a Anvisa. São informações que estão sendo ainda documentadas e complementadas. São informações que, numa situação de normalidade, sem a pandemia, com tempo para desenvolver a vacina, com tempo para chegar a todas as conclusões, já estariam disponíveis. A Anvisa, claro, eu reconheço, não é fácil tomar uma decisão dessa num momento como esse, porque o ideal seria que todas as informações já estivessem disponíveis. O grande desafio que nós temos é que nós estamos chegando a 500 mil mortes no país, nós ainda temos uma dificuldade de acessar a vacina e acelerar esse processo de vacinação será algo importante. Eu tenho certeza que pesou para a Anvisa esse fato relacionado à pandemia, mas pesou também o fato de que os documentos disponíveis permitem a utilização da vacina e, por isso, ela foi aprovada para o uso. E as restrições não atingem o cidadão que está nessa faixa de 18 a 60 anos e que não apresentam aqueles problemas que foram ali relacionados. A gente tem falado muito aqui, não é, Elisa, sobre rejeição de pessoas a determinada vacina. Inclusive, esses dias a gente entrevistou aqui o secretário municipal de saúde, o Daniel Sorans, do Rio de Janeiro, e ele falava na dificuldade que tem enfrentado em alguns postos de saúde, porque as pessoas ficam sabendo que tem determinada marca e não tem outra e vão embora, para ver se espera chegar a outra. Na hora em que as pessoas veem uma autorização para Sputnik V e para Covaxin, com tanta restrição, vamos pensar no cidadão comum, na cidadã comum, que vão chegar ao posto de saúde mês que vem e a enfermeira ou o enfermeiro vão falar, olha, você vai ser vacinada com a Sputnik V ou com a Covaxin. O que é que você diz a essas pessoas? Olha, eu digo tranquilamente que essas pessoas podem ter a confiança nessa decisão que foi tomada na Anvisa, que autoriza que elas usem a vacina. E que essa autorização, ela tem um grau de certeza e de incertezas muito parecida com as outras vacinas. É claro que o ideal seria que todas elas já tivessem um nível de informação que permitiu, por exemplo, o registro definitivo de 2 dessas vacinas. É natural isso. Agora, o grande desafio hoje ainda, Colombo, são vacinas que oferecem, todas elas, mais de 50% de eficácia. São vacinas, algumas delas que, na média, aí chegam a 70%,
80% dessa eficácia, e nesse momento isso é o mais desejável. Essa discussão, ela será superada na medida em que todas as informações estiverem disponíveis, e nós vamos ver que todas essas vacinas estarão registradas em breve. Nós vivemos essa incerteza. Eu diria para o cidadão, esteja seguro, confie nos técnicos da Anvisa, confie na decisão da autoridade sanitária que autorizou tanto uma quanto a outra. Ah, mas essa com restrição. Mas com restrição para determinados grupos. Esses não deverão tomar as vacinas. Agora, para o grupo para o qual está autorizado, sinta-se tão seguro quanto com qualquer outra vacina. Essa é a melhor conduta nesse momento. E deixe que os técnicos, os cientistas vão resolvendo, inserindo essas informações e acompanhando. Agora, claro que, de um outro lado, o que a Anvisa está esperando é que tanto o Ministério, no caso da Covaxin, quanto os governadores, no caso da Sputnik V, estejam muito atentos, porque se aparecer algo novo que ainda não foi verificado nesse período de monitoramento, medidas terão que ser adotadas e certamente as medidas serão adotadas no sentido de proteger a saúde da população. E isso nós podemos afirmar com certeza. Tanto as secretarias de Estado da Saúde quanto os técnicos do Ministério da Saúde têm condições de tomar as medidas que tiverem que ser tomadas juntamente com a Anvisa, caso algo novo apareça. Mas o nível de incerteza e de certeza ainda é relativamente indesejável por todos nós, mas isso não significa que nós não devemos ir à vacinação, oferecer o nosso braço, essa é a nossa parte. Os cientistas fazem a parte deles, a Anvisa a deles e as autoridades a deles.